Gravar. Não tem nada, nenhuma conta, tá? Para vocês fazerem, era só assistir o vídeo mesmo e responder as perguntas. Então, ó, eu coloquei aqui o que eu coloquei nas observações. Todas as atividades é para copiar no caderno, tá? Colocar a data, o cabeçalho. Tem gente mandando tarefa sem o nome e a gente não tem como adivinhar. Então, coloca o nome, coloca a sala, a turma, tá? A data da atividade que foi postada, o que você está fazendo. Em todos os exercícios e envia para a gente. Pode ser pelo aplicativo, né? Ou pelo WhatsApp também. Então, vamos lá. Primeira questão. Qual é a fórmula mais utilizada para resolver a equação do segundo grau? Para responder, eu peguei as atividades que eu recebi de vocês. Então, as respostas aqui que eu vou compartilhar com vocês são de alguns alunos que enviou as atividades dessa lista, tá? Então, ó, a resposta da número 1, primeiro, eu coloquei aqui a do Gabriel Felipe, do H. Qual é a fórmula? Tá aí, Gabriel? Vamos lá, o Gabriel colocou delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O Bruno Teixeira, do primeiro A, ele colocou aí, ó, x igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Ou seja, a resposta dos dois, um complementa do outro. Então, qual que é a resposta do número 1? A fórmula de Bhaskara, que é essa primeira do delta que o Gabriel colocou e essa segunda que o Bruno colocou, tá? Então, a resposta da número 1, fórmula de Bhaskara, que é as duas fórmulas aí que os dois meninos colocaram, beleza? Vamos para outra coisa aqui que eu vi muito. A equação do segundo grau, ela é representada por essa fórmula aí, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Essa daí é o jeito que a função do segundo grau ela é representada, não é a fórmula que resolve a equação. Tem muita gente que colocou isso daí como resposta no número 1, tá errado. Quem colocou ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, apaga e tá errado. A pergunta é, qual é o jeito que resolve a equação do segundo grau? É pela fórmula de Bhaskara. Essa resposta aí, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, não é a fórmula que resolve. É como a equação é representada, tá? Então, presta atenção. Quem colocou isso daí como resposta número 1, apaga que tá errado. A número 2. Alguma dúvida em relação ao número 1? Não? Então, vou seguir. Número 2. O que é preciso ter em uma equação para determinarmos que ela é do segundo grau? Eu coloquei a resposta do Diego Silva lá do primeiro C. Ele colocou lá, ó, é preciso ter um expoente igual a 2. Eu coloquei 3 alunos diferentes só para vocês verem que eles escrevem diferente, mas eles estão dizendo a mesma coisa. O Matheus Martins, lá do F, colocou assim, ó, precisa ter o expoente elevado a 2. E a Amanda Simas, da do E, colocou assim, ó, o expoente 2, ou seja, esse número identifica o grau da equação determinado pelo maior expoente. É exatamente isso. Então, para essa equação do segundo grau, tem que ter o expoente 2 lá em cima. O maior expoente tem que ser 2. Fran, você quer falar aí? Oi. Ainda não, pode continuar com a minha peça rara, não deu sossego, não. Tá bom. Aí, meninos, eu coloquei aqui só uns exemplos para vocês verem de equação do segundo grau, tá vendo? O maior expoentezinho aí é o 2 lá em cima do x, tá? Olha lá, ó, 2x ao quadrado na letra A, letra B, x ao quadrado, letra Z, 0,5x ao quadrado. Então, esses aqui são exemplos de equação do segundo grau, tá? Vamos seguir. A número 3. Segundo o professor Demócles, qual o primeiro passo para resolver uma equação do segundo grau? O Vitor Souza, lá do H, colocou, identificando
os coeficientes. E a Micaele lá do G colocou assim, ó. Primeiro passo é escrever os valores numéricos dos coeficientes A, B e C. Os dois escreveram a mesma coisa, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Achar quem que é o A, o B e os seus coeficientes, tá? Aí eu coloquei aqui uns exemplos para vocês verem. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. O A é o número que está na frente do X. Então, o A, se não aparece número, é 1. O B é o número que está na frente... Desculpa, o A é o número que está na frente do X quadrado, tá? Então, se não aparece, é 1. O B é o número que está na frente do X. Então, é o menos 5. E o C é o termo independente, é um número, tá? Sem aparece sem incógnita, sem X. Então, o C aí é o 6. No segundo exemplo, o A é 6. O B é menos 1. Toda vez que não aparece número na frente do X, é 1. Então, se tem um sinal de menos, menos 1. E o C também é menos 1, tá vendo? O C sempre é um número que fica lá sozinho. No terceiro aí, ó, o A é 7. O B é menos 1. Tá vendo que não aparece um número sozinho? Não tem termo independente, então o C é igual a 0. Na de baixo, ó, o A é o número que está na frente do x ao quadrado. Não tem nenhum número, então o A vale 1. O B é o número que está na frente do x. Não tem x aqui no último exemplo, então B é 0. E C é um número que fica sozinho, então ó, tem menos 36, então C é menos 36. É a primeira coisa que vocês precisam saber. Identificar quem é o A, o B e o C. Vamos lá para a próxima questão. Opa. Número 4. Gente, se tiver dúvida, vai perguntando aí, viu? Abre o microfone, pergunta, porque às vezes eu vou acelerando aí. A 4. A função polinomial do segundo grau é também chamada de... Aí eu coloquei aqui só uma resposta aqui da Leudmila, do J. Função polinomial do segundo grau é também chamada de função quadrática, tá? Ou função do segundo grau. A número 5. Qual é o único valor que o coeficiente A não poderá assumir? Aí eu coloquei aqui a resposta da Sandy Marcele, lá do G. Nossa, tão clarinho aqui. O que ele não poderá assumir é o 0. Isso. Aí eu coloquei aqui, ó. O valor do coeficiente A nunca é igual a 0. Caso isso ocorra, a equação deixa de ser do segundo grau. Tá? Então, nunca o A pode ser 0. Porque se ele for 0, vai zerar o x ao quadrado. Se não tem x ao quadrado, não é do segundo grau. É igual tá lá na pergunta 2. O que faz determinar uma equação do segundo grau? Tem que ter o 2 lá no expoente. Se o coeficiente for 0, não é do segundo grau, vira do primeiro, tá? França, quer falar? Explicar essa parte aí? Gente, socorro. Não, você já disse tudo aí, né? Isso que eles têm que lembrar sempre. O valor de A nunca poderá ser 0. B poderá ser 0, C também. Mas o valor de A, ele tem valor maior que 1. Maior ou igual a 1. Pode seguir. Bora lá. Opa, pulei a pergunta. A número 6. Na explicação do professor Nerck, ele faz uma análise sobre o delta. Quais são os 3 possíveis casos citados por ele? Aí, eu coloquei aqui a resposta da Alexandra, lá do F. Ela colocou as 3 situações aqui, dependendo do valor do delta, né? Quando o delta for maior que 0, vai ter 2 raízes distintas.
Quando o delta for igual a zero, vai ser uma única raiz. E quando o delta for menor do que zero, não vai ter raiz. Eu acho que quem já fez as próximas listas, a gente colocou exemplos desses 3 tipos de situações. Então, quem já resolveu as próximas, viu lá que quando o delta dá um número positivo, acha o x1 e o x2. Quando o delta dá zero, só acha 1, porque não vai fazer diferença mais zero ou menos zero. Então, vou achar uma única raiz. E quando o delta der negativo, eu não vou ter raiz, que inclusive é a próxima pergunta. Essa daqui eu não coloquei exemplos, porque eu acredito que quando a gente começar a resolver as próximas listas, com os exercícios mesmo, fica mais evidente isso para vocês. Até porque quem respondeu só até essa, ainda não pegou uma prática, às vezes vai ficar muito abstrato que a gente vai ficar falando. Eu acho que é mais fácil vocês entender demonstrando, resolvendo o exercício. Então, a resposta, então, é igual a Alexandra aqui colocou, tá? Quando o delta for maior que zero, vai ter 2 raízes distintas, diferentes. Quando o delta for igual a zero, vai ter uma única raiz. E quando o delta for menor que zero, não vai ter raiz, tá? A questão Vale lembrar, Hum. Jéssica, vale lembrar que quando o delta for negativo, não possui raiz. Isso quer dizer que o seu cálculo vai ficar somente até o delta. Não é necessário fazer x1 e x2, ok? Isso mesmo, meninos. A 7. Na última explicação do professor Nerck, o valor do delta resultou em um número negativo. O que acontece? É exatamente o que a gente acabou de falar. Então, o que acontece? A Rainara Macedo, do H, a Rainara parece que eu vi ela aqui. Tá aí, né? A Rainara colocou assim, ó. Nesse caso, ainda não existe a raiz. Mais para frente, que através dos números complexos, haverá resposta. Exatamente. Ela foi até mais além, né? Números complexos, vocês vão ver no 3º ano. Aí, se vocês vão conseguir, né, tirar a raiz de número negativo, por enquanto a gente só está nos reais. Não existe. Não sofram por antecedência. Isso, não sofra. Por enquanto a gente trabalha só nos reais, tá? Então, toda vez que o delta der negativo, acabou. Não vai precisar jogar na segunda fórmula, tá? Não existe raiz de número real de número negativo, tá? Lá na frente, lá no 3º ano, aí vocês vão, né? Aí vocês vão desenvolver esse problema. No primeiro, não tem. Deu negativo delta, acabou por aí, tá? A 8. O que significa as raízes da equação de acordo com o que o professor, de acordo com o professor Demócles? Demonstre. Aí eu coloquei aqui a resposta da Giovana Alves, lá do I. Ela colocou aqui, ó. Eu mesma. Tá aí, né, Giovana? Aham. As raízes são as soluções. Eita, minha voz falhando, tá? As raízes são as soluções da equação. Aí ela colocou a fórmula aí. Gente, é exatamente isso. O que significa as raízes? É achar o x1 e o x2. Eu até coloquei aqui, ó. A solução de uma equação do 2º grau ocorre quando as raízes são encontradas, ou seja, os valores atribuídos a x. Esses valores de x devem tornar a igualdade verdadeira, isto é, ao substituir o valor de x na expressão, o resultado deve ser igual a zero. Vocês perceberam aí que toda equação do 2º grau sempre tem um sinal de igual a zero. Encontrar as raízes da função é encontrar quais são os números que, se eu trocar o x por esse número, vai dar zero se eu substituir. Então, isso que é a raiz da equação. A raiz da equação é achar o x1 e o x2. Esses números, quando eu substituir por x e fizer as continhas lá, vai dar zero, né? A minha equação vai dar a verdadeira. Fran, você quer demonstrar aí alguma? O quê? Equação de 2º grau? É? Espera aí, deixa eu focalizar o quadro. Meninas, vocês conseguem ver bem o quadro? Deixa eu interromper aqui. Sim. Gente, enquanto a Fran arruma aí, deixa eu só falar aqui para vocês.
As 8 questões é isso daí que eu falei para vocês, que eu mostrei no slide. Não tem conta nenhuma, era só para assistir o vídeo e responder essas questões, tá vendo? É só para mostrar a fórmula, identificar tudo que a gente respondeu. A Fran agora vai mostrar para vocês, né, uma aplicação, um exercício resolvido. Mas no exercício não tem nenhuma para vocês resolverem, tá? Depois, quando acabar aqui, eu vou colocar lá o slide lá no aplicativo, né, para quem tiver na dúvida, não conseguiu ver a resposta, conferir lá depois, tirar alguma dúvida, tá? Mas é isso aí, a lista é só isso daí. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, tá? A Fran vai mostrar agora para vocês. Tá, meninos, então vamos lá. Eu tenho um exemplo. X ao quadrado menos 8x mais 15. Como dissemos lá no início, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os coeficientes A, B e C. O coeficiente A é sempre indicado pelo x ao quadrado, ou seja, qual é o valor de x ao quadrado? Sempre que não aparecer um número à frente do x quadrado, o valor dele é 1. O B é quem acompanha x. Quem está acompanhando x aqui é o menos 8. E C, aquele termozinho independente lá, que não tem nenhuma das letras. No caso, o 15. Feito a identificação dos coeficientes, eu vou para o segundo passo, que é o delta. Coloco lá a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pessoal, essa parte aqui é uma fórmula pronta, então não vai mudar nenhum sinal e nenhuma letra. Então, vamos lá. Esses valores dessas letras aqui são aqueles coeficientes identificados lá no início. Então, qual que é o valor de B? Menos 8. Então, eu pego menos 8 entre parênteses. Por que entre parênteses? Porque ele é negativo. Ao quadrado. Menos 4, que não vai mudar, que é da fórmula, vezes o valor de A, vezes o valor de C, que é 15. Feito a substituição, agora eu posso resolver. Quanto que é menos 8 ao quadrado? 8 vezes 8, 64. Aí vem a pergunta que vocês sempre fazem. Professora, mas o 8 não é negativo? Sim, ele é negativo, mas está elevado ao expoente par. Todo número elevado ao expoente par, ele fica positivo, tá? Outra coisa que eu vou lembrar para vocês. Esse primeiro valor aqui, ó, nunca ficará negativo. Nunca ficará negativo. Exatamente pelo que eu falei agora, porque ele é elevado ao expoente par. Vamos do outro lado. Eu só tenho um sinal, porque os outros dois é positivo, então eu posso só repetir o negativo. Aí eu faço 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Delta é igual 64 menos 60 é igual a 4. Tem o valor do delta, tá? Então, tendo esse valor de delta, ele é positivo. Aí vem aquela questão do estudo do delta. O estudo do delta é exatamente o primeiro caso lá, quando eu tenho delta positivo. Isso quer dizer que eu terei dois valores distintos. Alguma pergunta até aqui que eu vou precisar apagar? Não? Então, vamos continuar. Então, eu tenho que lembrar que esse delta meu tem o valor de 4. Vou colocar ele aqui. Aí eu vou para a segunda parte, que é x igual a menos b mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes a. Substituindo os mesmos valores dos coeficientes lá na frente, eu vou fazer valor de b, menos 8. Quando ele é negativo aqui, ele já pode vir para cá positivo. Por quê, professora? Porque esse menos do número com o menos da fórmula, ele vai ficar mais. Então, se ele está negativo aqui, ele vem positivo aqui. E se ele estivesse positivo aqui, ele vinha negativo. Então, ele vem o inverso. Valor do delta, que é 4, sobre 2 vezes A. Qual que é o valor de A? 1. Feito isto,
Vamos lá. Vamos simplificar aqui. 8 mais ou menos raiz de 4. 2. 2 vezes 1, 2. Aí agora eu venho o estudo do sinal. x1, x2. O x1 eu pego a parte positiva, ou seja, 8 mais 2 dividido por 2. E o x2, a parte negativa, 8 menos 2 dividido por 2. 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Aqui tem que dar duas raízes diferentes. Então, vamos lá. 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, tá aí. A solução da equação é o 5 e o 3. Duas raízes diferentes. Ok? Isso aí. Bom, meninos, então, era isso que a gente queria fazer, né, nessa aula, era só corrigir mesmo essa primeira lista do conteúdo do segundo bimestre, que foi bem simples mesmo, bem prática. E como a gente é matemática, a gente é bem objetiva também, então é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta em relação a essa lista, em relação a outra lista, a qualquer outra coisa? Falem agora.